Olá pessoal, a gente está começando agora um episódio do Infratech Podcast e gravado aqui na Bienal das Rodovias 2024 e a gente vai falar de um tema emergente, um tema bastante quente para o setor de concessões, que é o Free Flow. A gente vai tratar aqui dos desafios, das oportunidades do Free Flow e para esse papo eu vou contar aqui com a participação do Leonardo Aymar, que é diretor administrativo financeiro da Tamoios, concessionária. Eu vou contar aqui também com o Luciano de Moraes, que é gerente de arrecadação na Eco Rodovias. E vou contar aqui também ao meu lado com o Luciano Zibordi, que é executivo da CW Firpo. Bom, pessoal, a gente sabe aí que o Free Flow, né, ele está revolucionando, né, redefinindo o modelo de negócio de concessões e trazendo, né, de concessões de rodovias, trazendo, né, maior eficiência, mais conveniência e sustentabilidade também para o setor. E, bom, queria entender de vocês aqui primeiro das duas concessionárias, e eu vou começar aqui com o Leonardo, como que está o processo de implantação do Free Flow de vocês e, enfim, quais são os passos que vocês já deram nessa linha? Ok, bom dia a todos, né? O processo na Tamoios, ele está bem avançado, né? Eu diria num ritmo frenético o processo de implantação. É um processo novo, isso começou no Brasil há 2 anos, ainda um conceito de Free Flow, hoje já é uma realidade em diversas concessões, né? Mas na Tamoios, nós estamos implantando já um pórtico teste, né? Diria um pórtico teste provisório, já agora em agosto. Estamos concluindo essa implantação. Na segunda quinzena de agosto, início de setembro, estaremos com ele implantado próximo à praça de pedágio, inclusive, da P1, já para ir fazendo os testes até a implantação do pórtico definitivo, que irá ocorrer em novembro de 2024, junto com a entrega aos usuários do contorno de Caraguatatuba a São Sebastião. Os desafios já foram inúmeros, né? Continuamos com diversos desafios ainda, mas já superamos diversos. Desde o ponto de vista regulatório ao tecnológico. Do ponto de vista regulatório, não existe ainda no Brasil, existe, mas não existe ainda um definitivo, com um arcabouço regulatório definitivo. Isso está sendo construído à medida de que as questões, os problemas vão aparecendo, nós vamos saneando. Então, desde que nós fomos instados pelo poder concedente em transformar, em substituir a praça de pedágio convencional pelo pórtico de Free Flow, nós já vínhamos discutindo e utilizando as jurisprudências de outras concessões brasileiras, jurisprudências de concessões internacionais, daquilo que podia ser aproveitado, e trouxemos para esse negócio, né, para a Tamoios. Os principais desafios que nós temos hoje, né, é implantar aquilo que a gente realmente planejou, ter sucesso com isso, que a gente já vem tendo, não tem dúvida disso. A comunicação com o usuário, estamos fazendo de forma muito forte. Nós já estamos conversando com os usuários, explicando o que é Free Flow desde junho, para o pórtico que vai vai entrar em operação em novembro, né? Então, essa comunicação com o usuário é um desafio, mas um desafio que a gente está obtendo também muito sucesso. Tudo isso, né, por um bem maior. Toda a sociedade ela vai ser beneficiada com o Free Flow. Você melhora a fluidez do tráfego, você diminui as frenagens, diminui as acelerações. Consequentemente, você proporciona maior segurança para o usuário, que é o nosso propósito. Além de trazer uma economia financeira, redução de consumo de combustível e economia de tempo também. Além disso, né, do ponto de vista ambiental, você também traz ganhos, você diminui a emissão dos gases de efeito estufa e, dependendo da concepção do projeto de Free Flow, né, você traz uma maior justiça tarifária ao aumentar a base pagante e reduzir a tarifa de pedágio. Com certeza, acho legal, você já tratou aqui de bastantes
vertentes aqui que a gente quer explorar e obrigado aí pela sua primeira intervenção. Luciano, queria entender também como que está o processo de implantação do Free Flow no caso da EcoRodovias e, enfim, quantos vocês já têm implantado e falar um pouquinho também dos desafios que vocês já passaram e estão passando nesse momento em relação ao Free Flow. Perfeito, Vitor. Então, assim, a EcoRodovias, ela tá implantando agora no segundo semestre, né, o primeiro Free Flow do grupo, né, na região de Itápolis e Jaboticabal. Está previsto agora para o segundo semestre. Os desafios que a gente percebe é a substituição da praça, porque no nosso caso a gente está substituindo uma praça existente, né, para um pórtico de Free Flow. A nova tecnologia, a detecção de veículos, com os equipamentos novos, então tudo isso são algumas dificuldades que a gente vem encontrando, né, alguns desafios. E a comunicação com o usuário também, porque a gente precisa... É uma coisa totalmente nova, né? O usuário está habituado ali a parar na praça de pedágio, a ter aquela interação com a praça de pedágio, mesmo para quem está na pista automática, ele tem aquela construção física, ele sabe que tem todo aquele aparato e vai deixar de existir, né? Então esses são os grandes desafios, né? Os maiores desafios que a gente vem enfrentando. E o que o Leonardo aqui elencou bastante bem, né? E a gente precisa, a gente está determinado, né, a superar esses desafios, porque a gente entende que não tem, que a gente não tem alternativa, né? Eu acho que assim veio para ficar, é algo que veio para ficar, tá? Então assim esses são os nossos desafios que eu imagino. A gente está falando, né, gente, de Free Flow aqui, enfim, colocando, mas talvez valha a pena conceituar um pouquinho, né? A gente está falando de um modelo, né, baseado, um sistema de cobrança baseado em novas tecnologias, como sensores, câmeras, né, que permitem a cobrança, né, permitem que os veículos sejam cobrados ali na velocidade da via, né? São reconhecidos e cobrados automaticamente enquanto estão passando ali pela rodovia e não precisam mais a necessidade da cancela, da parada da praça de pedágio, como é o modelo tradicional, a gente já está acostumado. Bom, Luciano Zibordi, deixa eu chamar aqui a CW FIFO para a nossa discussão. Queria entender como que vocês têm contribuído para esse processo de implementação do Free Flow das concessionárias, como que vocês participam desse mercado. Perfeito, Victor. Primeiro a gente tem dois Luciano na mesa, já começa a gerar um pouquinho de, de confusão, mas pode me chamar pelo sobrenome também, tá tranquilo. Tá? Ótimo. Bem, eu que já também estou há um certo tempo, como o meu amigo Luciano de Moraes aqui nessa empreitada, a discussão de Free Flow começou, se não me engano, em 2011. 2011, Foz do Iguaçu, naquele painel da BCR. Né? E de lá para cá deu uma estagnada e agora entrou realmente, né, numa trilha que talvez não tenha mais volta. Existe logicamente uma preocupação das agências, tá conversando ontem com Feitosa de se preocupar um pouco com essa transição dos funcionários que vão estar nessa cadeia também para relocar em outros setores, mas falando um pouco da CW, né? A CW está entrando para compor uma solução já consolidada no mundo, que é da Móvel, né? A Móvel, hoje, ela tem 400 pórticos no mundo. Está atuando em diversos lugares do mundo, Egito, Itália, Chile, Argentina mais diretamente, e estamos, né, caminhando aqui para realmente termos aí o primeiro projeto efetivo no Brasil. A parte da implantação, ela tem alguns desafios importantes que eu diria é na pré-implantação ainda, que é o acompanhamento da produção do pórtico. O tema pórtico, ele é um elemento muito importante nesse contexto, porque se ele não tiver o estudo certo de impacto de vento, se ele não for produzido corretamente, isso a gente já tem trabalhado e desenvolvido pelo menos 3 parceiros de produção de pórtico,
para que a gente possa ter, daqui a pouco, onde vai ter um boom no mercado, um parceiro que primeiro cumpre o cronograma e que cumpre o requisito passado, né? A questão do pórtico ele vai influenciar muito no desempenho, porque se ele tiver oscilação de trepidação, ele já afeta absurdamente o KPI, né? Aí você vai ter que compensar com o desempenho de software. E a CW, então, ela vem atuando nessa parte da pré-implantação, acompanhando essa cadeia da produção do pórtico, a implantação efetiva, né, de todos os equipamentos em cima do pórtico, cabeamento, comissionamento, testes, pré-testes, ajustes, e entrando também assim para compor a solução, porque a Móvel ela não tem a solução completa. Então a parte do back-office comercial mesmo entra a composição hoje da CW Firpo, né? É um tema que não está pronto, isso a gente tem falado claramente com todos os clientes, ele está em desenvolvimento e ele vai ser apresentado no mercado nos próximos meses. E aí a gente realmente estará muito apto a competir já com alguns concorrentes que já estão trabalhando há alguns anos aqui no Brasil. Perfeito, obrigado. Bom, acho que vamos falar aqui um pouquinho né, um segundo bloco aqui, enfim, também de novo das oportunidades, dos impactos da implantação do FreeFlow. E aí eu queria explorar contigo, Leonardo, ou reforçar, né? Você já chegou a citar alguma coisa, mas como que o FreeFlow pode contribuir na questão da sustentabilidade? Assim, isso acho que é inegável que também é uma veia, também é um benefício, né, desse novo modelo de cobrança. Sem dúvida, é um benefício super importante, né, que está sendo levado em consideração. Bom, falar em sustentabilidade, né, aqui a gente precisaria até abordar um pouco as metas climáticas. Recentemente, as metas climáticas brasileiras, o compromisso de redução de emissão dos gases de efeito estufa, sempre foi uma meta muito ambiciosa. Do compromisso do Brasil sempre foi muito ambicioso, mas se tornou ainda mais ambicioso em 2023, quando ampliou a meta. E até 2025 nós tínhamos a meta, né, de reduzir a emissão de efeitos de gases de efeito estufa em 37%. Isso foi elevado para 48% até 2025. E até 2050 essa meta foi ampliada de 50% para 53%. E aí o modal rodoviário, né? O Brasil continua, ele é muito dependente do modal rodoviário, a economia é muito dependente. Então, os projetos que já estão sendo concebidos com o FreeFlow, ele elimina a necessidade de construção de praça de pedágio, consequentemente, também elimina a necessidade de manutenção dessas praças e reduz a produção de resíduos. Então, isso já é um fator importante para a redução dos efeitos, né, da emissão de gases de efeito estufa. Um outro ponto importante ao melhorar a trafegabilidade da rodovia, evitando filas, você diminui a quantidade de frenagens, diminui a quantidade de acelerações. Isso também tem uma redução do consumo de combustível, que reduz a emissão dos gases de efeito estufa. Então, na Tamoios, inclusive, nós estamos inseridos na Serra do Mar, né? E construímos 4 túneis, estamos com os 3 maiores túneis do país, o maior deles com 5,5 quilômetros de rodovia. Foram construídos, concebidos para evitar o desmatamento da Serra do Mar, né? Então, o FreeFlow tem toda uma sinergia tecnológica e ambiental com a Tamoios. E assim, Léo, deixa eu te fazer uma... Porque o que a gente até não leva em consideração é o consumo energético da operação da praça de pedágio. É o ar-condicionado da praça, é o ar-condicionado da cabine, que ele tem um consumo muito superior ao pórtico. Sim, sim. A energia que você reduz, a manutenção de forma geral e resíduos que são gerados. Então, tudo isso é evitado, contribuindo para o meio ambiente, né? Legal.
Luciano, e deixa eu traçar aqui uma outra. A gente tem um evento que está todo calcado na sustentabilidade, mas eu vou tomar a liberdade aqui de puxar uma outra veia também do Free Flow aqui contigo, que é o que, né, que oportunidades o Free Flow traz para melhoria da gestão da arrecadação assim, dentro de uma concessionária. Tá. Assim, o Free Flow, ele traz inúmeras oportunidades. Assim como os desafios, ele tem inúmeras oportunidades, né? Atualização tecnológica é uma baita oportunidade, né? Porque, assim, o que a gente tem hoje nas praças de pedágio datam de meados da década de 90. Né? Então, quando vieram as primeiras concessões. Então, a hora que a gente muda para o Free Flow, a gente já tem um salto tecnológico absurdo, né? Que já melhora controle, melhora relatórios, né? No aspecto de arrecadação melhora muita coisa, tá? Porque você deixa a manipulação do dinheiro, você não tem mais manipulação de dinheiro, né? Você vai ter toda a transação passa a ser automática, né? Ou ela vai ser por tag, ou ela vai ser por qualquer outro meio automático, seja cartão, débito, crédito, Pix, né? Então, tudo isso, né, modifica bastante o jeito de lidar com a arrecadação. Os novos contratos, todos os novos contratos têm as cláusulas de benefício do usuário, que é a redução tarifária. Então, você tem o usuário que usa tag, o DBT, desconto básico de tag. Para o usuário frequente, passeio, você tem o DUF, desconto de usuário frequente. E você imagina, cada hora que ele passa possui um valor de tarifa. Então, assim, controlar isso, porque hoje, né, até hoje, a transação, ela é um multiplicador. Então, eu tenho uma tarifa básica multiplicada por uma quantidade de veículos, né? Com o Free Flow e com o incentivo do tag, que veio um pouco para motivar o Free Flow, o mesmo veículo pode pagar 10, amanhã ele paga 9,50, depois ele paga 8,75. Então, assim, é uma dificuldade extra, né, que nós não tínhamos no modelo anterior, tá? E por isso, assim, a gente vai ficar cada vez mais precisando de tecnologia. Então, assim, eu vou precisar de um conciliador automático de arrecadação. Eu vou precisar ter alguma coisa, porque assim, eu não consigo fazer mais no modelo tradicional, né? E são inúmeras as vantagens, né? Assim, é o que até para arrecadação, eu acabo com o carro forte, eu não preciso mais de carro forte, aquela sensação de... Porque assim, todo mundo sabe, o protocolo de uma chegada de carro forte na praça de pedágio é o momento que a gente está mais vulnerável, né? Que é o momento que vai abrir o cofre, tá? Então, assim, isso acaba. Então, assim, a gente tem essa digitalização que o Free Flow obriga a concessionária, exige da concessionária essa mudança, traz muitos benefícios para o processo de arrecadação como um todo. Legal, acho que você comentou, né, desse processo de melhoria da gestão da arrecadação, e acho que só quem teve a oportunidade de estar numa praça de pedágio com um volume elevado de veículos que entende a tensão que é aquele ambiente, né? E outra coisa, assim, poucas pessoas sabem, quem é da operação sabe muito bem a dificuldade de obtenção de troco, moeda metálica. Moeda metálica é um dos maiores problemas que as concessionárias sofrem, né? É uma realidade, né? Ouro hoje. É ouro. Você precisa... Primeiro é a disponibilidade. Então, assim, o custo da moeda é muito caro. O custo de cunhagem da moeda, né? Então, ele é muito caro. Ele só cunha no Rio de Janeiro. Então, eu tenho um problema logístico. Então, eu tenho concessão no Rio Grande do Sul. Eu preciso pagar um frete que não é um frete comum para levar essa moeda do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, para o Tocantins, para o Espírito Santo, para São Paulo, né? Para Minas Gerais. Então, é um custo muito elevado. Então, eu tenho esse custo, eu tenho essa raridade, eu tenho essa gestão. Que assim, depende do volume de moedas que você tem que ter uma equipe para fazer a gestão daquela moeda. Tem que fazer um inventário. Você precisa fazer campanhas de
obtenção de moeda, para arrecadação de moedas. Então, assim, o free flow acaba com tudo isso, né? Então esse é um sonho. Legal, e um ponto que você mencionou também, que, né, me traz também uma curiosidade, que eu vou até colocar aqui para o Zboard, que acho que essa mudança, a facilidade de mudança do valor da tarifa, né, essa flexibilidade maior, ela traz até oportunidades para a mobilidade urbana também, e traz possibilidades. Zboard, não sei se você já refletiu sobre os benefícios que o Free Flow pode trazer para a mobilidade urbana? Você conseguiria dar um... Vamos lá, o Leonardo até comentou um fato interessante, essa questão de desaceleração e aceleração. Num ponto de parada, de barreira, que é uma cobrança de pedágio convencional hoje, ela deixa de existir. Então, além dos benefícios, consumo de combustível, desgaste do veículo, do freio, e logicamente menos CO2 no ar. Para o usuário, ele vai ter, logicamente, menos tempo de percurso, porque o Free Flow ele encurta isto. Mas existe também uma oportunidade aqui que daqui a pouco, né, talvez na próxima Bienal, a gente vai estar discutindo a questão da conectividade, que eu acredito que não vai esperar, né, muito tempo. Esse tema já vai acontecer aqui. Porque você vai precisar encurtar as informações, encurtar essa interação, que hoje é um pouco mais passiva, porque ele precisa parar numa base de atendimento, ele precisa ligar no 0800 e acessar uma informação da URA. Isso ele vai gerar uma nova dinâmica, né, que vai ser importante. Agora, para o usuário, ele vai ter uma experiência assim que talvez só em filme de ficção científica que foi imaginado, né? O Free Flow ele abre essa porta, ele rompe algumas barreiras, né, que até então era um pouco mais estagnado, né, dessa questão de interação e realmente de mobilidade, de mais fluidez, de fluxo livre, de você não ter parada, de você poder depois acessar portais, de a concessionária buscar a ação, principalmente para quem não tem o tag, de fazer a cobrança. Então, vai ser um negócio mais vivo, mais dinâmico, que vai precisar de mais interação e essa oportunidade também você poder colocar outras coisas depois. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais do que pode ser agregado, mas o leque de possibilidades é enorme, a sociedade ganha absurdamente, né, porque além do fator de economias, seja na parte de combustível, seja na parte de CO2, de tempo, hoje o tempo ele é muito precioso, né, em tudo. Então, assim, a gente poderia falar inúmeros fatores e ficar aqui a tarde toda, a manhã toda falando dos benefícios do Free Flow. E ainda talvez tenhamos mais oportunidades ainda do que a gente está pensando agora nesse momento. Legal, obrigado. Leonardo, e vamos falar agora um pouquinho do aspecto econômico também, né? É vantajoso para a concessionária a implantação do Free Flow? É economicamente melhor do que... Já citaram aqui, eu já vi algumas pistas aqui nas respostas anteriores, mas é economicamente mais vantajoso para a concessionária ter o Free Flow, né, a cobrança por Free Flow ao invés de praça? Vitor, é uma pergunta difícil ainda, porque ainda é um processo muito novo. Nós ainda não temos o Free Flow materializado, né, para entender quais são, assim, a magnitude dos custos associados. Tem algumas incógnitas relacionadas a isso. Mas isso aí está muito relacionado, e aí vai depender muito do contrato de concessão e de cada projeto em si, da formatação da alocação dos riscos. A Tamoios, por exemplo, né, é uma concessão de 2014, então eram praças convencionais. Como todas as concessões de praça convencional, nós não temos risco de inadimplência, né? Os sistemas são conhecidos, maduros. Então, o que nós temos ali, uma perda de receita, é alguma coisa tecnológica, mas mínima, insignificante. E também fraude,
que também, alguém que levanta cancela, é muito baixo. Então, quando você está num ambiente de free flow, a alocação de risco, ela muda. Inevitavelmente, a concessionária, ela está responsável, ela vai ficar com um risco de identificação dos usuários, que embarca aí um risco tecnológico, que é novo, né? E além do risco de inadimplência, que aí, dependendo da concessão, esse risco ele é compartilhado com o poder concedente ou não. E aí passa também por uma estrutura de garantia, como funciona, como está desenhada essa estrutura no contrato. Então, é uma pergunta ainda difícil de responder e vai depender de cada contrato de cada contrato de concessão. Mas, do ponto de vista qualitativo, o CAPEX considerado, inevitavelmente, é uma substituição, né, de praça de pedágio por pórtico. Você precisa de redundância, ITS. Na praça de pedágio, se uma cabine dá problema, você fecha e direciona para uma outra cabine. No caso do Free Flow, você não tem essa oportunidade. Você precisa ter a redundância. Isso traz mais custo. Por outro lado, você evita consumo de energia, manutenção de praça, reduz, inevitavelmente, a quantidade de pessoas, né? Mas você aumenta a quantidade de pessoas no CCA, são pessoas mais qualificadas. Então, tem um equilíbrio que precisa ser bem sopesado aqui nessa questão. Não, legal. Eu estava esperando vir essa questão do inadimplemento, né? Porque eu acho que é uma questão das mais relevantes, né? Porque parece muito sedutor, né? Substituir uma praça por um pórtico, para quem está de fora, né? Para o usuário, para o senso comum, parece realmente interessante para a concessionária, que deixa de ter funcionários, colaboradores ali na praça, que deixa de ter o custo do investimento em alguns casos, né, ou de reinvestimento nas praças de pedágio. Mas existe esse outro aspecto que ainda, né, a experiência que existe ainda é muito recente. A gente não consegue dimensionar o tamanho do inadimplemento, né, o percentual de inadimplemento e as mecânicas de cobrança também, né? Enfim, multas, notificações, tudo isso tem um custo para o sistema. Perfeito. Enfim, que tem que ser considerado também, né? Então, acho que esse é um ponto, de fato, muito relevante para a gente pesar de um lado ou de outro. E, pessoal, fica à vontade para complementar, tá? A dinâmica aqui é aberta. E assim, né, Vitor, o que acontece, assim, para o usuário comum, o que ele vai observar? Ele vai observar aquela praça, aqueles funcionários saindo, né? Só que aí tem um local que é invisível para o usuário, que é o CCA, né? Que existe uma revolução ali dentro, né? Você tem, porque assim, porque a gente está implantando o Free Flow agora, e à medida que você avança, você tem custos que não estavam mapeados inicialmente. Por exemplo, você tem o CCA amplia consideravelmente, porque assim, o trabalho que era feito na praça passa a ser feito em outro lugar, no escritório, no back-office, né? Então você precisa a classificação do veículo continua, a verificação de placa que nós não tínhamos no passado, ela é mandatória, porque assim, numa praça convencional, a identificação de placa é secundária. Porque assim, quem paga em dinheiro, o sistema captura a placa tranquilamente. Agora, a acuracidade desse equipamento, ela não precisa ser 100%. Tá? Agora, no Free Flow, a acuracidade da placa precisa ser 100%. Porque assim, a placa é mandatória. Porque existe um comunicado, poxa vida, o tag vai se tornar, né, porque tem alguns movimentos, o tag vai se tornar secundário, não vai precisar tanto de tag. Eu acho o contrário, eu acho que o tag é cada vez mais necessário, porque ele é a nossa redundância, né? Se eu capturo o tag, eu me preocupo menos com a placa. Agora,
se eu não tenho tag, eu tenho que me preocupar muito com a placa. Então eu preciso, uma coisa que eu tenho na praça hoje, que é só classificação de categoria e recebimento, no back-office eu preciso categorização e eu preciso verificação, uma verificação completa da placa. O caractere está correto, o caractere não está correto, eu tenho algum indício de fraude, porque assim, o que eu não conseguir cobrar eu tenho que enviar para a multa. Eu não posso enviar para a multa, né? Imagine que eu mando, existe um caractere duvidoso ali, eu mando uma... Então assim, a gente tem essa falsa ilusão de que é uma redução de custo absurda. E não é, né? Eu acho que é uma melhoria de processo, mas a redução de custo... Eu acho que só no segundo passo você tem o saque que você não tinha, porque assim, o usuário, você imagina quantos usuários vão ligar e falar assim, eu passei aí? Para onde ele vai ligar? Eu tenho passagem aí? Quantas vezes ele vai ligar para a concessionária errada? Ele vai passar na concessionária A, vai ligar para B, né? E vai gerar um transtorno ali que eu vou ter que ficar caçando, vou falar, caramba, vou ficar naquela dúvida, será que o cara passou mesmo e eu não capturei? Né? Ou será que ele não passou aqui? Então, assim, existem alguns custos ali que a gente ainda são ocultos, não estão né? mapeados, né? Não estão mapeados, são ocultos. Luciano, eu queria complementar a sua fala, que vamos pegar o processo convencional hoje, né? Você tem a pista VI com tag, né? E quando teve a migração da tecnologia 5.8 para 915, até então você não tinha redundância de OCR por placa, era prioritariamente o tag. Como teve um período ali de alguns meses que essa troca de tecnologia gerou muitos problemas operacionais, colocou-se a captura para o OCR para fazer a redundância do tag. E eu entendo que esse conceito para o Free Flow ele ainda tem que ser mantido. Inverter os papéis é muito perigoso. Sim, né? sim. Gera um risco, talvez, desnecessário para o processo como um todo. Não, o tag, as OSAs, elas são fundamentais nesse processo, principalmente para mitigar o risco de inadimplência, né? Hoje, o crédito, a análise de crédito, ela é feita pelas OSAs. A concessionária recebe aquilo que de fato passa nas praças de pedágio. Então, isso, aumentar o tag, o percentual de tag, eu acho que é muito importante. É fundamental para o sucesso também aí do processo. E outro custo aqui que eu até não... você vai precisar contratar escritório de cobrança, né, que hoje não tem isso no nosso mapeamento. E isso vai fazer parte aí da matriz de risco do contrato, né, Luciano? Que aí depende também de quem é a obrigação, de quem é o enforcement. O enforcement é concessionária, é poder concedente. Quem tem que correr atrás Quem tem que correr atrás. Isso que os contratos hoje, eles são... Cada um tem uma regra. Como isso vai ser padronizado aí no futuro? A gente tem percebido sistemas, né, estruturações engenhosas de governos para tentar blindar um pouco os contratos ou as concessionárias desse inadimplemento, ou desse risco de inadimplemento, mas é desafiador realmente, enfim, e se isso recai de um lado, você sobrecarrega o contrato com um risco que não é mais da gestão do seu negócio, né? Sim, sim. Passa a ter um novo negócio, de fato. E assim, né, se a gente quiser que o Free Flow dê certo, temos que cuidar da inadimplência. Porque assim, uma inadimplência alta inviabiliza o modelo, exatamente. Sem dúvida. Exatamente. E vão surgir primeiro algumas oportunidades, porque, como o Luciano comentou, né, o usuário às vezes ele passou em 1 ou 2 concessionárias no mesmo trajeto que ele fez no dia, e ele não sabe exatamente se foi a concessionária A, B ou C que ele passou. Porque essa questão de uma multiplataforma, né, que o usuário possa entrar e identificar, essa passagem aqui é da Tamoios, essa passagem aqui é da Eco, ele está meio que no limbo. Ele está num conceito, mas ele não está ainda efetivo em sendo construído. Então, essa oportunidade, mas logicamente que quem desenvolver essa camada
vai querer um FII do processo, né? Desse processo de cobrança. Então, ao mesmo tempo, gera oportunidades de novos negócios, mas gera também um custo Sim. a mais para a concessionária que, em teoria, no processo concessional não teria. Não tem. E veja bem, né, se isso é incerto para quem está implementando, né, para quem está colocando em prática, imagina se os próprios contratos, né, se as modelagens, as estruturações estão prevendo esse custo. Não estão, né? Acho que ainda estamos distante disso, né? Perdão. E aí talvez o Zibord, você seja a pessoa mais adequada para me falar um pouco disso também, né? Acho que você já acabou adiantando aqui, eu ia perguntar, mas você já trouxe, né, essa oportunidade. O que a gente está vendo de oportunidade para o mercado no desenvolvimento de soluções que agregam aí o Free Flow? Eu acredito muito que essas oportunidades elas têm um leque um pouco mais amplo até mesmo do que essas camadas de negócio que até então não existiam. Mas talvez a maior oportunidade seja na relação concessionária com o usuário, que talvez passe a ser cliente a partir de agora, porque a partir do momento que você precisa buscá-lo, para quem não tem um tag, para realizar essa cobrança, você começa a ter uma gestão de dados importantes de traficabilidade desse usuário. Então você, daqui a pouco, vai começar poder sugerir uma parada para ele, porque ele já está dirigindo mais de 10 horas. Você vai criar um ecossistema de parceiros comerciais dentro da faixa de domínio, para que você possa ofertar uma hospedagem para ele, um café para ele num posto de serviço. Então, existe, trazendo também alguns conceitos de varejo para dentro dessa operação, né, de rodovia, que não existia um pouco, era muito mais... existia aquele posto de serviço para fazer a remoção mecânica, né, naquele posto, mas não para ampliar e melhorar a experiência do usuário na rodovia. Então essa talvez seja as grandes oportunidades que vão surgir com essa abertura do Free Flow. Sem dúvidas, oportunidade de monetização do banco de dados, né? Como utilizar isso em prol do próprio usuário, facilitar a vida dele, né? Indicações, como você bem colocou, e capitalizar isso também dentro da concessionária. Acho que o que está mais latente para mim nesse momento é de fato essa plataforma, né, multiconcessões, né? Porque pensando, né, a ótica do usuário, né, quando você pega um trecho ponta a ponta, né, e que você tem uma concessionária só, tá fácil, né? Você entra lá no site dela, talvez a cobrança seja por lá, por um aplicativo da própria concessionária, tá fácil. Agora, para quem sai e passa por diversos trechos de concessões e às vezes nem sabe bem qual que é a concessionária, depois, na hora que você terminar a viagem, ir lá procurar qual concessionária você passou para fazer o pagamento, é realmente um modelo que dificilmente emplaca. Então, por isso que o tag ainda é muito importante. Importantíssimo nesse processo. Muito importante o tag. A tendência é que reforce, né, como acho que o Luciano aqui destacou, o papel do tag das rosas hoje ainda. Bom, pessoal, acho que tem assuntos aqui que daria para a gente desmembrar em uma série de podcasts sobre Free Flow em cada uma das vertentes, seja de implemento, forma de cobrança, tecnologia. Eu sei que existem diferenças tecnológicas de modelos que já estão sendo pensados e implementados, mas a gente tem um tempo restrito aqui para a nossa discussão, até para que as pessoas queiram nos assistir também, né? Porque senão a gente ficar falando aqui 2 horas, ninguém vai querer ouvir isso. Então, queria pedir para que vocês, de repente, se quiserem deixar aqui uma mensagem final, e queria também agradecer desde já a participação de cada um de vocês aqui conosco, nessa parceria entre a BCR e a Cartado, nessa série de episódios que a gente decidiu gravar aqui na Bienal das Rodovias, mas queria deixar, e vou passar aqui pela ordem, sentido horário aqui, Leonardo,
que, enfim, deixar uma mensagem final aí sobre os desafios, sobre como que o free flow de fato impacta as concessões. Bom, sendo muito objetivo aqui, né, o mundo ele está em constante transformação. A boa notícia é que o free flow é uma transformação positiva que vem para melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo. E aí, quando eu falo sociedade, eu penso internamente na empresa, quando a gente melhora, aumenta a segurança dos nossos colaboradores, qualificação, tirando-os das praças de pedágio, levando para o escritório, tá? Falando isso aqui do ponto de vista interno de uma concessionária, mas pensando nos nossos usuários, a gente também proporciona mais segurança, pelos motivos que nós já elencamos aqui, uma economia para os usuários de tempo e de dinheiro, né? E, por fim, não menos importante, para o meio ambiente, né? Reduzindo a emissão dos gases de efeito estufa, contribuindo aí para as metas climáticas. Então, eu acho que é uma combinação perfeita, o modelo que está sendo implementado no país. Obrigado. Luciano. Eu acredito muito no projeto Free Flow, tá? Assim, até porque ele é uma realidade em muitos países. Se a gente pegar, se a gente observar como que é feito em outros lugares, assim, o Free Flow já é uma realidade, né? E eu comparo o Free Flow como uma nova tecnologia, aquele negócio que a gente desconhecia, é o celular, né? Assim, antes da gente conhecer o celular, você acha que você não precisa daquilo, né? Mas a hora que você passa a usar, aí você vai falar, por que nós ficamos tanto tempo lá atrás, gente, desse jeito, né? Por que não era assim já antes? Porque os benefícios são enormes, assim. Ganho de tempo, concentração de cobrança, você só paga num ponto, você não precisa frear, acelerar, pontos de redução de velocidade. Assim, eu não... nós vamos falar de verdade, assim, a percepção que eu tenho é essa, falar assim, por que demoramos tanto? É igual ao smartphone, gente. Antes de 2007 a gente tinha aqueles tijolões que só atendia, né? A gente só atendia e mandava SMS. Hoje a gente, né? quase não liga. Hoje a gente quase não liga e o banco tá aqui, a cola do podcast tá aqui, né? Tá tudo aqui. E assim, é o que eu imagino, a tecnologia veio para ficar, veio para facilitar, e por que não veio antes? Essa vai ser a pergunta que vai ficar no ar. Eu queria também enfatizar realmente na questão da segurança também, né? Porque se você pegar um mapa de calor de acidentes de uma concessionária hoje, a praça de pedágio é um ponto de calor, por causa da VI que entra em alta velocidade, tem freadas bruscas, colisões traseiras, às vezes muitos acidentes bobos de colisões traseiras sem muita gravidade, mas é um mapa de calor. Com o Free Flow a gente só precisa trabalhar o conceito com o nosso usuário para ele não pensar que é um radar toda hora, né, e ficar freando embaixo do pórtico também. Mas a tecnologia veio e eu estava conversando com outras pessoas aqui ontem, o que nós vamos passar nos próximos 5 anos para frente, talvez a gente não passou os últimos 30 no processo de concessão. Então, primeiro, a gente não pode ter medo realmente da tecnologia. Ela vai ser uma aliada importante e os benefícios do Free Flow são inúmeros, que nós já listamos aqui inúmeros. E na parte também de CO2 e toda essa questão ambiental, a Móvel tem uma parte importante nisso, né? E eu pedi para eles, qual que é um cálculo de redução de CO2? E eles falam assim, não, isso nós temos aqui, né, porque nós temos mais de 400 portos do mundo, a gente monitora isso também, né? E a estimativa é que seja mais ou menos na casa de 13 mililitros por segundo, por pórtico. Aí, né, é fazer depois uma conta de chegar depois quantas toneladas, né, que vai ser reduzido aí no meio ambiente.
Legal. Não, sem dúvida, a gente está diante de uma inovação que melhora significativamente a vida e a experiência do usuário, do cliente da rodovia, reduz congestionamento, né, aumenta a fluidez, tráfego, gera novas oportunidades de negócio, incluindo, né, modelo de precificação mais dinâmico, personalizado, contribui para a sustentabilidade, é um item que a gente chamou a atenção aqui bastante, reduz, né, a emissão de gases poluentes, enfim, e acho que a gente está diante de uma inovação que veio para ficar. Então, acho que agradeço muito a participação de vocês, Leonardo, concessionária Tamoios, Luciano, Grupo Eco Rodovias, muito obrigado. Luciano Zibordi, CW FIPO, muito obrigado também pela participação de vocês. E encerramos por aqui o nosso episódio. Obrigado. 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 Obrigado.